Fala aí, resenheiros, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Coutinho, bora resenhar? Hoje nós vamos falar sobre o príncipe Filipe, o príncipe consorte e esposo da rainha Elizabeth, que faleceu aí no último dia 9, e vamos falar um pouquinho das suas curiosidades e de suas polêmicas. Bora, eu quero que você já curta, se inscreva, é muito importante, hein? Já comente e também compartilhe pra galera, beleza? Bora então? Bem, emblemático, vamos dizer, com um parecer mais preciso e como uma rocha, como a própria rainha define a sua figura, ele partiu com 99 anos, hein? Mas e aí? Quais são as curiosidades e também aí as polêmicas que envolvem esse príncipe? Bora! Ele vem de família real, né? Ele era príncipe de dois países, da Grécia e da Dinamarca. Seus pais, o príncipe Andrew e sua mãe, a princesa Alice, que era aí bisneta, né, da rainha Vitória, estavam ali na realeza grega, né? E fazia parte também da Dinamarca. Mas com 1 ano e meio, as coisas estavam bem feias lá, politicamente falando, na Grécia. E aí o que aconteceu? Família real, ó, bora daqui, e eles foram exilados. Ele mais as 4 irmãs, então era uma família aí, né, grandinha. Mas aí o que acontece? A primeira grande coisa que acontece é que ele é resgatado por um navio britânico, né, a família, e o príncipe Filipe, reza a lenda que ele estava em uma caixinha de laranja. Pois é. Bem, a família foi então viver ali por Londres, na Inglaterra, na França e também na Alemanha, já que eles tinham esse laço também. Só que acontece que a mãe dele, que já tinha problemas desde a infância, por exemplo, ela já tinha surdez desde a infância, fez aí um diagnóstico, que ela tinha problemas de saúde mental, né? Então ela ficou muito tempo por parte internada, né? E aí o pai dele fez o quê? Abandonou a família, a esposa, os filhos, largou e foi viver com uma outra mulher do sul da França e nunca mais tiveram aí contato. Bem, as 4 irmãs se casam com alemães, né? E o príncipe Filipe resta apenas estudar e ele ingressa à marinha, né? Então desde pequeno ele vive nas escolas, nos internatos e faz aí a grande diferença, não tendo a família ali por perto, né? Então pode-se dizer que ele viveu aí se virando dentro de colégios, etc. A mãe dele depois, ela se recupera, ela vira freira, ela se converte ao catolicismo, né, ali ortodoxo, né, da Grécia, e cuida aí dos remanescentes da Segunda Guerra, dos feridos, principalmente dos judeus. Então você guarda mais ou menos. No final da vida da princesa Alice, ela vive ali no Palácio de Buckingham junto com o príncipe Filipe. Ele trata a mãe muito bem, nunca teve essa vergonha de mostrar a mãe, e eles viveram sempre ali, de certa forma, amigavelmente, mas ele não teve esse esteio familiar, né? Então foi bem complicada a infância e a adolescência aí do príncipe Filipe. Pois é. Bem, o príncipe era nazista ou é boatos? Bem, isso a gente tem que entender que ele estava ali diante de uma família que tinha também a origem alemã. Como eu resgatei aqui, as 4 irmãs se casaram aí com parte da realeza alemã e também com militares alemãs. E estava no início ali do quê? Do período da Alemanha, da Segunda Guerra, da subida, da ascensão de Hitler na Alemanha e na Europa, né? Então essa loucura toda fez com que o príncipe Filipe tivesse aí uma culpa, não sendo culpa, porque os historiadores explicam mais ou menos, né? Então era mais ou menos o seguinte: com as 4 irmãs casadas com alemães, elas se filiaram a partir do que? Nazista, né? Isso já estava começando e virando aí essa loucura que foi a Segunda Guerra. Bem, e aí existe um fato que acontece, que foi aí o acidente, né, da sua irmã, a princesa Cecília, com seu esposo. Ela cai ali, né, que ele era piloto, e esse avião cai e eles morrem, né? Ela estava grávida. E aí acontece, existe o velório, lógico, né? E o príncipe Filipe vai a esse velório. Esse velório está repleto de simbologias nazistas, né? Saudações, bandeiras e fotos, né? Na época já tinha foto. E aí essas fotos, de certa forma, se espalharam e
colocaram ali aquela imagem. Então ficou sempre atribuído à imagem das irmãs e principalmente este fato, este acontecido. Então ele realmente foi por vários anos colocados, né? Porque também tem outras frases polêmicas dele, frases que fazem todo mundo misturar. A gente tem que separar nazista, racista, então tudo é muito pesado, porém essa parte também os historiadores colocam e classificam que é bem diferente, já que ele já estava na Marinha Britânica, né, a família real, que lutava contra os nazistas. Então ele foi até o final ali, quando o Japão se rendeu, ele vai lá e tem ali esse posicionamento. Ele também, quando ele começa ali nos internatos, né, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, ele tem ali vamos dizer, um tutor que era judeu, então não casa muito esse nazista com o príncipe Philip. E aí acontece também que em 1994 ele vai para uma grande... ele é convidado pelo Estado de Israel para poder fazer o quê? Para falar, para discursar. É o primeiro membro da família real a estar ali frente. E também em todas as ocasiões, em homenagem aí às vítimas do Holocausto, né, do momento, ele fez homenagem, ele está presente. Então é bem contraditório. Então essa alcunha perseguiu ele, mas os historiadores garantem que não tem essa parte realmente nazista, pelo menos pelo príncipe Philip. Sim, ele pegou aí das irmãs que eram integradas e que faziam parte, sim, do sistema nazista, né? Então, foi isso. Bem, o casamento real entre a princesa, a rainha Elizabeth II, e o príncipe Philip aconteceu também envolto aí na Segunda Guerra. E olha só, foi bem assim. Ele já estava aí servindo a rainha, né? A Marinha Real, né? E aí a família real embarcou em um navio e ele teve a incumbência de cuidar das princesas, da rainha Elizabeth, princesa Elizabeth, Isabel, né? E também ele cuidava de quem? Da princesa Margaret, que era a irmã mais nova da rainha. E ali, com 13 anos e ele com 18 anos, se olharam e aquele match aconteceu. E aí foi passando-se o tempo, ele foi para a guerra e ele se correspondia por carta. E aí o que aconteceu? Ele foi indo administrando esse romance todo através de cartas, lembrando que a rainha Elizabeth também tem quem? Parentesco com quem? Com a rainha Vitória, então eles são primos, como eu falei, né, da princesa Alice. Quando ele volta da Segunda Guerra, que a Alemanha se entrega, o Japão se entrega, que é a última nação ali, que ele estava em combate, ele vai diretamente no rei Jorge VI pedir a mão da princesa. E aí no primeiro momento não rolou, porque eles viam que a família dele era complicada, estava destroçada, tinha essa aliança aí das irmãs com os nazistas, também tinha a falta da grana, então eles estavam preocupados com essa união. Só que aí rolou, porque Bebete, a Lilibet, falou papai, e o pai gostava dele, né? E depois dessas honrarias todas para a nação, aconteceu. A mãe, a rainha mãe, não gostava muito não, passou um tempo aí sem gostar do genro, tá? Mas rolou o casamento, e aí o casamento durou somente 73 anos, né? Porque agora ela tá viúva, né? O príncipe morreu, o príncipe Philip. Então aconteceu esse match, então foi um casamento que mais durou, mais longo foi aí dos casamentos reais da Europa. Então fez. Após o casamento, o príncipe ficou ali entre a cruz e a espada, porque ele queria perpetuar o nome. Então ele teve problema com o sobrenome, em querer colocar na esposa e nos filhos. E por que ele não era rei? Aí eu vou explicar bem rapidamente. O sobrenome dele, né, ele vem de Montenberg, tem ligações alemãs também. E aí, há muito tempo, na dinastia, a dinastia que está aí em vigor é o Windsor, né, que é a família real, representa a família real britânica. E ela foi mudada através do rei Jorge V, né? Então o que acontece? Foi lá na Primeira Guerra Mundial, quando eles se viram também sobre a ameaça dos seus súditos a olharem aí o sobrenome, que na época também era de origem alemã, já na Primeira Guerra, hein? Eles trocaram para o Windsor, porque era uma ideia ali do secretário, e aí eles olharam o castelo, vamos botar a dinastia Windsor, e foi isso. Mas a rainha Elizabeth, né, toda mulher quando casa, né, hoje também, muda o nome, né? Ganha o sobrenome do marido, só que ela não recebeu por conta deste protocolo. E aí o parlamento britânico falou, não,
não vai trocar por conta de que, se ela trocar, essa parada aí, o nome, pode ser que tenha novamente essa rejeição do povo, né, por conta da ligação alemã. Então não vai trocar, porque senão vai trocar o nome da dinastia. E não seria mais um Whitson e sim um Montenbeck. Aí não, e ele ficou bem triste. E aí o que acontece? Quando ele se casa, e aí morre o rei, o Jorge VI, o pai da Elizabeth, ela é coroada e imediatamente ele abre mão dos principados da Grécia e da Dinamarca, e aí ele vira príncipe consorte, e o duque de Edimburgo, que é uma grande honraria, né? Que agora o filho dele mais novo fica, que é o príncipe Eduardo. Só que aí esse príncipe consorte funciona como, Eduardo? É por conta de que os membros masculinos, homens da família real, por exemplo, casou-se com uma mulher que vai ser rainha, ele vai ser só apenas príncipe consorte, porque o rei, só quem pode usar são as pessoas que estão ligadas à sucessão. Vamos dizer resumidamente, aquelas pessoas que nasceram dentro da família britânica, real britânica. Então, ele não teria essa chance. Então, ele se considerava realmente uma sombra da rainha. Mas essa sombra aí não era tão sombra não, porque as decisões da rainha estão muito ligadas ao príncipe, ao duque de Edimburgo. Mas ele tinha uma personalidade muito forte e ele ficou bem entristecido porque ele era um cara que era altamente assim, ele era militar, então ele foi ficando sem fazer nada porque a rainha, ele devia somente lealdade à rainha, então isso era bem complicado. Aí, com o passar do tempo, casou, tem que fazer herdeiro. E aí veio o primeiro filho, príncipe Charles. E aí ele pensou, mais uma vez eu vou botar meu sobrenome, Montenbeck vai funcionar. E não foi. Mais uma vez o parlamento falou que não e a rainha deu a canetada dizendo que não. Aí veio a segunda filha, a princesa Anne. E ele mais uma vez, mais feliz ali, vou ter mais um filho, vai ter meu nome. Não teve, porque iria mudar mesmo o nome, Windsor. E aí o que acontece? Ele já triste, abre aspas para o príncipe Filipe, ele falou, eu me sinto uma ameba. E isso realmente ele se sentia ultrajado com aquilo ali tudo. Então o que acontece? Ele falando que não podia dar o nome aos filhos, não perpetuar o nome, para um homem deve ser muito complicado. Aí o parlamento dá uma brecha, passa 9 anos, a rainha engravida novamente, e aí decidiram, não, agora pode. Aí virou Montenbeck Windsor, que é o Andrew e o príncipe Edward, os dois últimos filhos, porque eles não estão mais na linha de sucessão. Só os dois que estão na linha de sucessão e que poderiam mudar aí o nome da dinastia, eles então decidiram manter. E os outros filhos que não estão na linha de sucessão poderiam usar então o sobrenome do pai. Essa curiosidade é bem importante. Para a monarquia, para a realeza se tornar esse pop cult que é hoje, que você vê, que tem curiosidade, né, para saber, o príncipe, o duque Filipe, né, aí ele teve a ideia de aproximar a realeza com o povo, né, já que todo mundo ficava ali dentro, né, e ele começou a fazer o quê? Lá em 1953, olha a visão do cara. Ele falou, não, nós vamos transmitir, nós vamos filmar esse acontecimento que é a coroação. Então você tem aí os registros realmente da coroação da Rainha Elizabeth, né? Que é o fato histórico. E aí o que acontece? Casamento real, tudo que você vê veio da ideia aí do príncipe Filipe, é a aproximação. Ele teve a ideia de fazer um reality na época, lá nos anos 60, com a família comendo, fazendo uma família real, humanizada. Só que esse documentário, por exemplo, já não está mais vamos dizer, em aquisição. Ninguém pode mais olhar, já que eles pegaram tudo de volta, mas foi um marco, realmente foi Ibope alto, mas hoje em dia você não vai encontrar. Então ele fez essa aproximação. Ele teve a ideia também que antigamente os funcionários escreviam pedindo um pão para a rainha, ou a rainha pedia um pão, por exemplo, e aí ele botou interfone no Palácio de Buckingham. Então ele teve essa aproximação, ele sempre estava ligado com assuntos realmente inerentes à sua época, já que ele estava vendo que estava se modernizando, vamos se modernizar. Muitas pessoas começaram a reclamar das frases polêmicas do Duque de Edimburgo, príncipe Filipe. Com o passar do tempo, sabe aquele tio, sabe o Silvio Santos? A gente fala,
falando besteira, mas a gente fala muita gente fala, a criação dele é diferente da nossa e tal, etc. Mas frases racistas, sexistas começaram a incomodar bastante as pessoas toda vez que ele aparecia. E ele era muito piadista, ele contava piadas, sabe? Piadas sem parar, e as piadas às vezes estavam fora da conexão atual. Então dá pra você entender que é uma pessoa que vem de um outro tempo e que ele também não queria e não fazia questão de mudar. Uma delas, por exemplo, é quando um menino chega pra ele e fala, eu quero ser astronauta. E ele olha e fala, gordo assim você não vai pro espaço. Imagina. E aí também quando ele reúne com um grupo de estudantes que está na China, ali, né, os britânicos, e ele fala, se vocês ficarem muito tempo aqui, vocês vão ficar igual a eles, hein? Nada demais, uma crise diplomática, assim. De volta e meia, a Rainha Elizabeth II tinha que vir a público para falar, olha, gente, calma com o meu velho, né, e tal, etc. Mas ela fez questão de frisar que ele era aí realmente uma parte importante dela e que ela vinha de um outro tempo. Eles vêm de outro tempo, mas realmente os jovens, por exemplo, agora, perguntados quando ele morreu, fizeram uma pesquisa, a BBC fez uma pesquisa de como é que essa morte reflete entre os jovens. Parte deles falaram, ele era uma figura importante, né, que a gente estuda na escola, etc, importante para o país, e outra parte nem ligou, falou que ele era um cara obsoleto, que não tinha mais conexão com a realidade, que às vezes fazia um desserviço para a nação. E que, meu Deus, que a monarquia, se tivesse parado hoje, lá no sistema monárquico deles, eles nem ligariam, nem perderiam o sono. Trabalhem, Príncipe William, para você, já que você e o Príncipe Charles vão ter aí um futuro pela frente para deixar esse império de pé. Vambora conferir, hein? Olha isso, a responsabilidade. Bem, antes da gente terminar esse vídeo, que eu sei que você quer polêmica, eu quero que você se inscreva, por favor, precisamos da sua inscrição. É importante, porque a gente leva tempo para pesquisar tudo. Comente, dê seu like também e compartilhe, ok? Já fez tudo isso? Bora! Então, Diana versus Príncipe Philip versus Diana, olha só. Muitos fãs aí de Diana falaram assim, nossa, mas se Diana tivesse viva ela ia soltar fogos, ia tomar champanhe. Eu acho que não, porque todo mundo leva a crer que tinha uma rivalidade entre os dois. Realmente a relação dos dois não era boa desde o início do casamento, já que os dois, gente, tendo a síndrome do ninho, né, fora do ninho, eles vieram de lugares totalmente diferentes, como eu já falei, e Diana também. E aí acontece que os dois, aí nessa dor, pelo menos, eles se encontravam. Só que a coisa foi ficando assim, descontrolada por conta de que esse casamento de Diana e Charles foi um problemão na década de 90 e uma dor de cabeça que quase arruinou a família real, que um dia eu vou falar pra vocês como é que foi o pós, né, que eu falei. Só que aí voltando, a ideia começou assim, já não gostava dela, por quê? Porque ele não é que não gostava de Diana, é que ele achou que ela não iria suportar as funções. E Diana, gente, seria a rainha consorte, né, mas assim, ele ficou preocupado, então ele era contra esse casamento. E ela era muito nova, mas casou, tá casado. E aí ele sempre tentava passar aquele pano, ajudar, lembra? Mediador. Só que o príncipe Charles não ajudava, né? Ele não queria mais Diana. Aí Diana começou a falar e aí ele passava as cartas, passando carta para cima, para baixo, príncipe Philip, para Diana, Diana para príncipe Philip. E aí nessas cartas ele era muito cortês, e ela também. Ele falou até em uma das cartas que, por exemplo, como é que meu filho troca você por ela? Ele odiava a Camila também, que é a atual esposa do príncipe Philip, do príncipe Charles. E ele tinha a relação bem conturbada com o filho, realmente, né? Não tinha essa aproximação, etc. Tinha algumas aversões de algumas coisas que o príncipe não tinha, né? Essa coisa que ele queria. E a Diana sempre reclamando. Ele fez uma reunião, ele, a rainha, a princesa, para tentar fazer esse casamento ser pelo menos assim, vamos dizer, por aparência. Só que Diana e Charles já estavam em eminência total. E até então não tinha a imprensa. A imprensa falava, mas depois a Diana fez uma entrevista, aí ela entrou realmente para a parte da lista que não quero mais te ver, do príncipe Philip. E aí ele mandava cartas ainda, ela chamava ele de pai nas cartas, hein? Só que aí o jogo virou. Ele mandou uma carta para ela responsabilizando praticamente das
escapadas de cercas por conta do comportamento dela lá, que ela também traía, etc. Então essa carta foi para ela não gostou, ela tirava foto das cartas, etc. Essas cartas reapareceram em 2006 e tal, porque novamente o acidente dela ganhou corpo, né? As teorias que eu falei, você pode assistir, que eu falei sobre as teorias aqui da morte de Diana. E aí, mais uma vez, porque o pai de Al-Fayed, o Dodge, o Mohammed, falava que ele era assassino, que ele era responsável, o príncipe filho, era responsável pela morte, então, aí da princesa e do filho. Então, foi essa confusão, por isso que muitos falam que os dois não se dão bem. Mas, parando aqui para pensar, eu acredito que eles iam se dar bem, fingir que estava tudo bem, e Diana estaria até no velório, se estivesse vivo. Porque eu acho que ela tinha esse ar, né, de tô aqui, vou fazer. Bem, a história do príncipe, então, Philip e o Duque de Edimburgo, né, e o marido da Rainha Elizabeth, é bem controverso, é um cara polêmico, é um cara deu e emprestou aí a sua imagem para a instituição da realeza britânica. Eu vou deixar um plus para você que é amante de The Crown, a série que acha que tudo que acontece vai virar na série. Se ele gostava da série The Crown, ele não tinha tempo, ele falou que ele não gostava de novelas. Mas fontes que trabalhavam ali direto com o príncipe falavam que contavam para ele como é que ele estava sendo retratado. E ele particularmente odiou e ficou bem entristecido, tudo por conta da segunda temporada, que realmente fala muito, né, dele, né, e muito da família dele. O episódio que eu falei lá no início, da irmã da princesa Cecília que sofreu um acidente aéreo, na história ela estava indo viajar com o marido, passear, etc. Não sabemos para onde o destino. Mas na série, no The Crown, eles narram como se ela estivesse indo ao encontro do Philip para ir lá socorrer, alguma coisa assim. E o que acontece? Ele fica muito chateado, porque parece que foi ele que é o culpado. Narram como se ele fosse o culpado, porque se ele não tivesse ido lá, ela sobreviveria, né? Teria vida mais longa, né? E aí ele ficou bem chateado, bem entristecido. Mas ele falou que ele não gostava de ver novela. Pois é, para você que é fã de The Crown. Dito isso, a ideia agora é olhar e observar quais vão ser os movimentos da realeza britânica, já que não tem mais esse componente. Por mais que ele já tivesse 99 anos ou estivesse afastado aí da vida pública desde 2017, ele era a rocha, como diz a sua esposa, né? Agora viúva, Rainha Elizabeth II, que deixou o mundo aí bem triste com a fotinho dela ali, a imagem dela sentada, vendo o enterro do seu amado Philip, já que passaram 73 anos aí com um casamento bem duradouro. Fato é que a monarquia vai ter que se reinventar sem ser um dos seus personagens principais. E como é que vai ser esses passos? Como é que vai se dar essa nova configuração da família real? Bem, nós vamos acompanhar, vamos assistir e tudo isso eu vou falando por aqui, beleza? Eu sou o Eduardo Coutinho e vamos que vamos, porque o Hora da Resenha volta a qualquer momento. Eu fui, mas eu volto. Eu sempre volto. Tchau!